Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com você sobre uma questão que está muito falada aí pelas redes sociais, pelos próprios sites de notícias, a própria imprensa, o momento de avaliação do ensino remoto, da questão da educação à distância. Neste momento de isolamento, que a gente sabe que é bastante difícil para todo mundo, não é novidade para ninguém, mas a gente tem que deixar bem claro aqui, a gente que está envolvido com a formação de professores, com a formação daqueles que realmente e efetivamente disponibilizam esses conteúdos para os alunos de maneira virtual. Então, os designers instrucionais, os conteudistas, pessoas envolvidas com todo esse processo, eu gostaria de fazer um apelo aqui por tudo isso que a gente tem visto, lido, participado de webconferências, da preocupação com a qualidade daquilo que está sendo proposto ao aluno nesta época de isolamento. Este é um momento de avaliar a qualidade do ensino? Você já parou para pensar nessa questão? Será que a gente está num momento de avaliar a qualidade daquilo que está sendo proposto para os nossos filhos nos ambientes virtuais de aprendizagem? Primeira coisa, a gente sabe que nem todos realmente têm acesso à internet, aos dispositivos, mas a gente percebe aí que assim como esses benefícios dados pelo governo, a gente percebe que também existe aí uma ampla gama de dispositivos que podem trazer a educação para o seu filho nesta época de isolamento. A questão da qualidade, ela além daquilo que é a questão do acesso à informação, a qualidade daquilo que está sendo desenvolvido talvez não seja a ideal para o formato online de educar. Nós, como designers instrucionais, a gente ensina aos professores, a gente desenha cursos para instituições acadêmicas, também para ramos corporativos. A gente sabe que existem bases, né? Existem competências básicas e que geram aí todo um conteúdo de uma maneira qualificada, que nada tem a ver ou muitas vezes não se aplica ao que a gente vive hoje, uma situação sem precedente como essa questão da pandemia, né? O nosso momento realmente ele não tem precedente nenhum com a história da educação mundial, tá? Esse evento aí de colocar mais de 1 bilhão de alunos fora das escolas no mundo todo é algo que nunca aconteceu em momento algum da nossa história, né? A gente percebe então que essa eficiência, essa qualidade daquilo que está sendo proposto em termos Brasil hoje não deixa absolutamente nada a desejar com tudo aquilo que tem sido proposto por outras instituições em outros países, tá? Quero deixar isso bem claro que não é o momento da gente avaliar a qualidade daquilo que está sendo ofertado. Aqui no Paraná, onde está localizado o Instituto de Desenho Instrucional hoje, a gente percebe um movimento muito rápido e muito efetivo da inclusão das escolas públicas e municipais e estaduais no quesito da educação à distância. Eles conseguiram reverter a situação usando o Google Classroom e muitos materiais daquilo que a gente disponibilizou aí na rede para transformar as salas de aulas presenciais em virtuais, né? Levando em consideração aí que nem todos os alunos têm acesso à internet, alguns dispositivos, a gente percebe um movimento dos próprios professores de disponibilizar também em varais interativos materiais didáticos nos quais os pais apanham esse material para que o aluno possa fazer as suas atividades em casa, dar continuidade a essas atividades. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção também é que praticamente no Brasil todo a TV aberta disponibilizou toda essa educação, todo esse formato educacional que estava sendo trabalhado em sala de aula para ser acessado remotamente através da TV. Então, a gente não está desassistido, né? Eu não quero falar aqui em termos de governo, mas todas as ações que podiam ter sido feitas de maneira efetiva para o formato online realmente foram feitas e foram feitas de uma maneira rápida demais para dar essa subsistência dos alunos hoje para que eles possam dar continuidade nesses estudos, tá?
A tecnologia, ela permite, logicamente, um acesso mais facilitado do conteúdo, mas não necessariamente que o aluno que não tenha acesso à internet e que porventura venha buscar num varal interativo as suas tarefas, vai ser prejudicado. Não é verdade. A gente lê muito na imprensa aí que muitas escolas, muitos alunos estão sendo prejudicados porque não estão tendo acesso na mesma qualidade que um aluno que tem essa disponibilidade de internet. Então eles estão fazendo uma confusão aí de entendimento de que o aluno que é mais pobre, o aluno que é baixa renda, não tem acesso à internet, não está tendo acesso à educação. Não é verdade. O MEC, o próprio Ministério da Educação, está fazendo um esforço descomunal, como também nunca vimos nesse âmbito da educação à distância no Brasil, para oferecer essas atividades para os seus alunos de forma que cumpram o calendário e que esse calendário seja fechado ainda no ano de 2020. Então, neste momento, hoje que nós estamos no dia 4 de maio de 2020, a gente percebe que muitos professores de escolas públicas, estadual, municipal, também no Brasil todo, têm dito que estão assim abismados com os alunos e com o engajamento desses alunos neste formato. Então, isso quer dizer que a imprensa às vezes está um pouco desqualificada a entender como que é esse processo da educação à distância e está muito voltada a colocar nas suas mídias o papel, o sentimento dos próprios pais de frustração de ter que dar esse acompanhamento para as crianças. Nós entendemos que os pais com certeza estão assoberbados de tarefas, de home office, enfim, e que estão não tendo esse tempo para disponibilizar aí a educação para os seus filhos, né? Então, essa frustração não pode ser entendida como uma qualidade ruim do ensino à distância, né? A gente sabe que no quesito avaliação, mas como é que meu filho vai ser avaliado nesse quesito, né? Como é que ele vai ser avaliado à distância? Será que as aulas, o componente carga horária online vai atender o currículo, né? Como se fosse presencial? Olha, não é momento de pensarmos nisso, porque na verdade é a única coisa que poderia ter sido feito para que os filhos não perdessem o calendário é contar essas horas-aulas como horas efetivas de aula para o fechamento deste calendário. A outra opção seria um pouco mais complexa, é realmente tirar a criança da escola para que ela perca esse ano letivo e volte no ano seguinte para repetir esse ano que não conseguiu aí acompanhar em 2020 por conta da epidemia. Mas a ideia é que sim, que o MEC bravamente está tendo essa disponibilidade de flexibilizar o calendário acadêmico, contando as horas virtuais como horas presenciais. De forma alguma, no meu entendimento, acho que os alunos serão prejudicados. Teremos sim na volta uma orientação mais rígida um pouco com relação aos alunos para que eles retomem essas atividades e para que eles realmente assimilem, mas isso não quer dizer que os alunos serão prejudicados de alguma forma. Bem pelo contrário, essa questão da epidemia e dessa história aí sem precedentes vai fazer com que crie uma nova situação do ensino fundamental, ensino médio, de que os alunos realmente, além do presencial, futuramente, eles poderão sim dar continuidade aos seus estudos de maneira virtual. Então, fica aí a nossa orientação sobre a qualidade, se realmente é momento ou não de avaliar a qualidade daquilo que está sendo proposto, tá? Então, vamos parar aí de julgar aquilo que está sendo proposto na educação à distância. Logicamente, os recursos, as videoaulas poderiam ser muito mais profissionais, poderiam ser muito mais bem colocadas, né? A questão da avaliação, mas do que eu entendo de educação à distância aqui no Instituto de Desenho Instrucional, a gente percebe que tudo que foi feito pelos professores de forma muito brava, muito tranquila, eles foram muito efetivos naquilo que eles se propuseram a fazer.
e realmente eu tiro o chapéu para esses professores que, de maneira muito atropelada, tiveram que se virar nos 30 aí para poder proporcionar para os alunos o mesmo conteúdo e o mesmo carinho com que eles criam esse contato com seus filhos. Também passem isso para os seus alunos. Então a gente percebe aí que os professores realmente, além dos profissionais de saúde, também devem ser extremamente enaltecidos nesse momento. Então fica aí a nossa orientação sobre a questão da qualidade do ensino à distância hoje em termos de pandemia. Vamos pensar que não é momento de pensarmos na questão da qualidade, mas sim no enaltecimento desse professor que realmente se dispôs a fazer e dar continuidade aos estudos dos seus filhos e das crianças que estão aí sem ir para aula. Até mais!